ouço muito isso também, assim. Gente, a gente passa o dia fora, os filhos estão na escola. Como é que faz com o pet? Vai levar, né, numa escolinha? Às vezes não tem dinheiro para pagar, ou uma creche, não tem o dinheiro para pagar. E aí pensa nesse pet sozinho em casa. Então tem muita, eu fico imaginando assim que você deve receber todos os tipos de histórias mesmo, né? Histórias, são muitas. Tem, geralmente, quando tem muitas crianças, é, às vezes tem uma funcionária, né, uma babá, tem alguém para fazer companhia. Mas, no modo geral, quem mais sofre com isso é com quem também nem tem criança. De repente, assim, é um casal que não tem filhos e pega um pet. Então, já se programa para pensar o que vai fazer com esse pet quando não estiver em casa, porque os dois trabalham, enfim. Pandemia, a gente teve muito problema, porque teve muito home office e quando voltou, passou a pandemia, o tutor falou, e agora? O que que eu faço? Porque eu tenho que voltar a trabalhar presencial e o meu pet está em casa, ele vai sofrer, teve, né, vários traumas de separação, isso a gente já passou, graças a Deus, mas é sempre uma questão, o que Mas quais fazer? são os conselhos? Porque nem todo mundo consegue ou pagar ou deixar numa creche. O ideal é assim, não consegue deixar numa creche, não consegue, não tem com quem cuide, sempre deixar num lugar seguro dentro da casa. Normalmente, dependendo da raça, lógico, falando nos animais de raça, alguns ficam melhor em casa sozinhos e alguns não, né? Então, dependendo do que eu atendo da raça, eu falo, olha, essa é uma raça tranquila. Se você for trabalhar, muito provavelmente ela vai dormir. Ela vai ficar quietinha em casa. Você pode colocar até uma câmera para você ver que a tendência é ela ficar um dia em casa, dormindo, quietinha. Tem raças que eu falo que não. É uma raça hiperativa, mais ansiosa. Vai ser muito difícil essa separação e ela aceitar que ela vai ficar o dia inteiro em casa sem pensar em alguma coisa para fazer. Mesmo que não destrua nada, ela vai ficar nervosa, vai ficar agitada. Isso também não faz bem para o pet. Então, aí seria o ideal, se possível, deixar uma creche, uma escolinha, ou deixar na casa de alguém. Ou tem tutor que volta na hora do almoço e tem essa possibilidade de voltar na hora do almoço. Não por causa de água e comida, porque você pode colocar antes de ir pro trabalho e depois, assim que E dá chegar. para durar, né? O tempo Dá. do trabalho, as 8 horas, Mas vai. é mais assim, então depende muito de como o pet foi criado, qual a raça qual é a raça que ele tem, né? Tem os SRDs, que lógico que são cães que pra gente é até uma incógnita, porque como eles não têm uma raça definida, algumas vezes a Não gente tem tem as que a características. gente tem que entender a personalidade dele. Eu atendo tutor que tem, muitos têm SRD e falam, nossa, doutora, ele fica em casa super bem. Tem uns que falam, doutora, não dá para deixar em casa. Eu tive que colocar num lugar porque não dá. É perigoso ele abrir uma porta e estourar uma janela para poder sair.